Boa tarde a todos. Este CDDH, que é um lugar histórico, eu tenho amigos, companheiros que trabalharam com o Leonardo Boff aqui lá para trás, nos anos 80, então esse é um lugar de tradição, de história, e estou muito impressionado, não só com o grupo que foi lá na casa, muito combativo, muito animado, como esse número de pessoas que estão aqui presentes para ouvir a nossa conversa. Esse tema é sempre muito difícil, você vê que ninguém dos jornais foram lá hoje, esse tema sempre quiseram botar debaixo do tapete, e as famílias dos desaparecidos políticos e também dos assassinados, dos mortos, tem uma diferença aí de morto, desaparecido político. Esse é um tema que foi ficando cada vez mais restrito, e a grande parte da esquerda largou este assunto. Isso é fato. Foram se preocupar com direta já, foram se preocupar em eleger primeiro o presidente da República, e nós, então, essa luta foi minguando, se reduzindo a um grupo muito pequeno, meio marginalizado na sociedade. Mas nós somos resistentes e, né, Cristina, a gente não desiste nunca, enquanto a gente estiver vivendo aqui, sua mãe foi até 100 anos, eu já estou com 75, enfim, enquanto o último suspiro, a gente continua. A gente não é de desistir o nosso grupo, né? É um grupo aguerrido há muitos anos e incompreendido até pela esquerda. Porque eu já ouvi gente de esquerda dizer que este assunto é mórbido, que nós temos que ir para frente, a luta tem que ir para frente. Então, bem, eu só quis fazer esses primeiros pontos, né? Dizer para vocês aqui que também tem uma pessoa muito especial, um sobrevivente discreto, que está aqui, o Flávio. Não vou dar a ficha técnica do Flávio, senão vai sair todo mundo correndo com medo, mas eu vou dizer que é um grande companheiro, está aqui na primeira fila. Flávio, dá só um aceno, um companheiro de muita luta. Bem, então vamos lá. Como é que eu cheguei no Inês, né? Bem, eu tinha morado nos Estados Unidos, voltei anticomunista. Eu, com 11 anos de idade, já tinha uma redação contra Cuba, porque lá nos Estados Unidos era Guerra Fria, e voltei para o Brasil, que os russos estavam chegando, os vermelhos estavam chegando, e a ilha, já se chamava ilha nessa época, em 62, Cuba era chamada de a ilha. Para minha surpresa, quando eu vou passar a conhecer minha família, porque eu fiquei 5 anos fora do Brasil, e de repente eu encontro um primo de primeiro grau, que era comunista. Aí foi um choque, como assim? E depois ele me mostra uma foto com Fidel Castro, aí que eu caí duro para trás, né? Ele se chamava Carlos Alberto Soares de Freitas, ele já era líder estudantil lá em Belo Horizonte, e já era amicíssimo, muito próximos da Inês. Eles militavam numa organização chamada Política Operária, POLOP. Então, eles estavam lá no movimento estudantil e, em janeiro de 62, ele foi no 3º ano da Revolução de Cuba, com uma delegação de estudantes, e passou lá 3 meses, cortou cana, tudo isso. Essas fotos ficaram escondidas durante 50 anos. Quando nós lançamos um livro sobre ele em 2012, nós fomos fazer contato com os velhos companheiros, militantes, e um enterrou no jardim da casa, com plástico, e aí recuperamos as fotos dessa viagem. Mas a foto dele com Fidel Castro, nem em Cuba eu consegui, porque as fotos com o comandante, naquela época, quando ele ainda estava vivo, não era difícil, era considerado arquivo do Estado. Muito bem, então eu não sei por que cargas d'água, ele era 11 anos mais velho do que eu, então ele já tinha 23, eu 12, ele achou graça com o meu discurso anticomunista com 12 anos, né? Não, todo mundo tem que vestir igual, todo mundo vai ter casa igual, todo mundo tem salário igual. Esse era um discurso que eu aprendi lá nos Estados Unidos. E aí nasceu uma amizade, e essa amizade continuou. Os primeiros livros marxistas que eu li na vida foi ele que me deu a lista, e depois ele foi preso no golpe de 64, aí ficou preso uns meses, saiu com habeas corpus, com muita dificuldade, ficou preso uns 9 meses, um presídio lá em Juiz de Fora, meio barra pesada, mas nessa época as torturas
excetuando para alguns, né, não eram tão violentas como passariam a ser depois, né? Bem, aí continuei, ele era muito ligado à cultura, então é muito interessante que a gente pode dizer ponto de cultura Inês Etienne Romeu barra Carlos Alberto Soares de Freitas, já que eles eram muito ligados também à cultura, né? E a Inês, quando saiu da prisão, no dia 29 de agosto de 79, ela só falou uma frase para a imprensa, ela citou um poema da Adélia Prado, que é uma poetisa muito renomada de Minas Gerais. Bem, e o Beto também era muito ligado à cultura. A primeira peça de teatro que eu vi na minha vida, que eu tinha uns 15 anos, 14 para 15, era Vida e Morte Severina, do João Cabral de Melo Neto, musicada pelo então jovem de 21 anos, Chico Buarque de Holanda. Bem, aí, muito bem, então a gente passou a ter um relacionamento intenso, aí já vira adolescente, depois já chega com 18 anos, 19, e já estamos no ano de 69, já depois do AI-5, né, que aí realmente foi aí, fechou tudo, sindicatos, liberdade de imprensa, tudo isso. Então o setor da esquerda achou que tinha que ter uma resistência armada. Então meu primo e a Inês também, porque eles sempre vão juntos até 69, depois é que eles se separam politicamente, mas nunca se separaram de alma, né? E aí, então, intensifica-se a luta armada, mas mesmo assim ele já estava clandestino desde 67, porque ele foi condenado naquele processo de 64, então ele já entrou para a clandestinidade de 67. Então, eu continuei encontrando com ele, porque criou-se essa amizade muito grande. Aí as coisas começaram a ficar mais pesadas, então minha mãe deu um ataque histérico, pediu para nunca mais me procurar. Aí passou-se meses, eu achei até que ele podia ter sido preso. Aí uma outra prima que também encontrava falou e tal. Aí a gente passou a se encontrar clandestinidade da clandestinidade. Quer dizer, nem minha família podia saber, ninguém podia saber que tinha esses encontros com ele. Aí depois eu entrei para a faculdade em 70, que é uma época horrível, que não podia ter diretório acadêmico, estudantil, não podia se fazer nada, né? E ele ali... e eu sem saber exatamente qual era a organização. Ele era muito discreto com relação a isso e também não tentou me cooptar nem nada disso. A gente manteve essa relação de amizade e de discussão política, e eu sem saber corri um risco muito grande, porque eu só vou descobrir que ele era do Comando Nacional da VAR Palmares, né, aquele da Polop, ele foi para Colina, que é a mesma que a Dilma participou, a Colina, Comando de Libertação Nacional, e depois eles criaram a VAR Palmares, né, que a Inês participou até 69. Depois dessa VAR Palmares, houve um racha, e aí voltou a existir a VPR, e a Inês, então, mulher, acabou depois indo para o comando da VPR. Uma coisa também muito interessante para as mulheres presentes aqui é que na VPR, apesar de ser uma organização cheia de militares, cujo comandante era o capitão Lamarca, no entanto, sempre teve uma mulher também no comando. O comando eram 3 pessoas, e das 3, uma era mulher. Primeiro foi Maria do Carmo Brito, que faleceu agora, há pouquíssimo tempo, e depois veio a Inês Etienne. Aí, muito bem, eu continuava encontrando com ele, eu nunca tinha ouvido falar da Inês, né, porque eu morava no Rio, então eu não convivi em Belo Horizonte, aqueles anos 60, né, então eu não conhecia a Inês, mas eu conheci o Boteco, que é uma mistura de botequim com bolchevique. Eles resolveram criar um botequim com esse nome em 63, que eu fui lá de dia, porque eu com 13 anos de idade não pode ir. No Brasil era proibido 21 anos naquela época, você entrar em qualquer bar à noite, boate, coisas assim. E eu conheci um boteco de dia, né? Claro, negócio da esquerda só podia acontecer, faliram, né? Não deu certo, que era um lugar para juntar a esquerda, ouvir música de jazz, trocar ideias, né? E arrecadar algum dinheiro. Doce ilusão, arrecadou coisa nenhuma, acabaram falindo, e a Inês era sócia desse boteco também. Bem, aí em 69 tem um sequestro do embaixador americano, e aí a situação fica mais barra pesada ainda,
né? Mas o Beto, sempre uma tranquilidade absoluta. Eu me lembro de estar com ele na rua, aí passava camburão da polícia, e eles andavam com fotografias, para ver se reconheciam pessoa. Ele, absolutamente tranquilo, imperturbável, né? Eu com as pernas tremendo ali, mas ele tranquilo, né? Bem, aí, finalmente, em fevereiro de 71, 15 de fevereiro de 71, ele vai preso, com mais 2. Dos 3, só um está vivo, estava aqui hoje lá no ato, infelizmente não está aqui, teve que voltar para o Rio, senão eu apresentava a vocês a última pessoa que viu meu primo vivo antes dele desaparecer. Bem, ele também era da VAR Palmares. Os 3 que caíram eram da VAR Palmares. Bem, ele caiu e como é que a gente ficou sabendo? Porque não tinha celular, não tinha... Naquela época a comunicação era difícil. Então a gente ficou sabendo que ele deixou uma carta pronta. Se a gente receber, algum militante mandou para a família, e aí ele dizia, se vocês receberam essa carta, isso quer dizer que eu estou preso, eu posso estar na Ilha das Flores, aí falando dos lugares de tortura da época que ele poderia estar, e que a família tinha que insistir, procurar e tal. Bem, eu lá com meus 20 anos de idade, né, então ele tinha irmãos mais velhos e tudo, então a gente entrou com um habeas corpus, a família, um mês depois da prisão. O habeas corpus foi negado porque disseram, todas as unidades militares do país disseram que ele não estava preso. O que hoje a gente sabendo agora da história não foi uma mentira, porque meu primo não esteve em nenhuma unidade militar. Meu primo veio direto para a Casa da Morte. Foi o primeiro hóspede da Casa da Morte. Bem, então, tem esse dado, né, que é curioso. Muito bem. Aí, nós não conseguimos nenhuma resposta. Foi aquela decepção. E, claro, eu já politizado e tudo, com 21 anos, depois de algum tempo, eu vi, não, já mataram ele, está morto, né? Mas aí a família dos desaparecidos vivem de ilusões, né? Porque a ditadura dizia, Davi Capistrano está na Tchecoslováquia, Davi Capistrano está na ex-União Soviética. Isso, para desinformação. Isso, para desistir. Isso, Então, eles sempre negaram a prisão dos desaparecidos políticos e diziam que eles estavam vivos, mas estavam em algum lugar, Tchecoslováquia, Rússia, Cuba, não sei onde. Bem, aí o tempo passa, mas aquela aflição, aquela angústia, né, não passa. Aí eu tive chance, juntei o dinheiro, não sei o que e tal, meu primeiro casamento foi para a Europa em 74. E logo que eu cheguei na Inglaterra, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir na Anistia Internacional. E lá na Anistia Internacional, em março de 74, o golpe já tinha 10 anos, aí lá eles tinham uma relação de pessoas torturadas, um relatório sobre tortura no Brasil, e tinha um relatório de pessoas mortas sob tortura. Era uma lista de umas 100 e tantas pessoas, mas de torturados tinha mais de 1.500 depoimentos. Nessa lista, em ordem alfabética, é que eu vejo Carlos Alberto Soares de Freitas, morto em abril, sob tortura, Inês Etienne Romeu testemunhou. Aí eu tomei um susto, nunca tinha ouvido falar no nome da Inês. Aí voltei para o Brasil, perguntei para os meus primos, irmãos dele, né? Vocês já ouviram falar na Inês Etienne Romeu? Sim, ela frequentava a nossa casa e tudo, não sei o quê, muito amiga do Beto. Beto era como ele era conhecido. Aí o codinome dele era Breno, e na vida legal era Beto. Aí, e o que aconteceu com ela? Ela morreu? Se sabe alguma coisa? Não, ela está presa num pavilhão de segurança nacional. Foi muito torturada, parece que não está nada bem, e é proibido visita. Bem, um ano depois, então eu fiquei esperando, era 1974. Chega 1975, eu estou vendo o Jornal Nacional, o que aparece no Jornal Nacional? 2 terroristas casam hoje, né, no Fórum do Juizado no Rio de Janeiro. Aí os 2 terroristas, um era a Inês, casando com outro preso político chamado Jarbas, e foi algemados com 30 polícias, camburando a polícia, uma confusão lá no Fórum, no Rio de Janeiro. A Inês aparece para mim pela primeira vez, eu vejo a imagem da Inês, né?
e dessa maneira insólita de casando algemada e chamando ela de terrorista. Né? Aí passou-se mais um tempo, eu militava no movimento sindical, professores e tal, e aí nasce o Comitê Brasileiro de Anistia do Rio de Janeiro, em fevereiro de 78. E aí eu imediatamente saí, larguei o movimento sindical e fui lá militar no Comitê de Anistia, e foi aí que a gente começa a se conhecer, porque o comitê era dividido em gente que cuidava de preso político, gente do exílio e gente dos desaparecidos políticos, das famílias. Então é a primeira vez que eu vou encontrar com famílias que estavam vivendo a mesma situação que eu já estava vivendo há muitos anos. E também é aí que eu descubro que poderia se visitar o preso político. Era proibido durante um tempo. E aí, então, com muita dificuldade, eu consegui localizar a irmã da Inês, do Paulo, a Lúcia Romeu, e consegui o telefone dela, me identifiquei, cara, o Carlos Alberto falou, não, vou falar com ela e tal, porque tinha que o preso aceitar que a pessoa fosse lá visitar, depois tinha que passar por segurança, identidade, etc. Aí pronto, aí no dia 30 de julho de 1978, lá vou eu para Bangu, para o presídio Talavera Bruce, para encontrar pela primeira vez com a Inês. Bem, foi um encontro mágico, porque eu pensei que nunca tinha entrado num presídio antes, então eu achava a pessoa deprimida, um negócio horrível. Não, está lá a Inês, alegre, contente, saltitante, como se ela não tivesse presa já há muitos anos, e um caráter fortíssimo e muito animadíssima, né? Uma pessoa sempre muito animada, e pronto. Aí a gente se conheceu, e começamos a conversar, eu passei a visitar ela todos os fins de semana, isso levou à separação do meu segundo casamento, e todo mundo não entendia como é que eu tinha do primeiro casamento, tem razão, do primeiro casamento. E aí, nasceu a nossa relação simbiótica, por assim dizer, porque era como se o Beto tivesse ressuscitado para ela, e ela encarnava o Beto ressuscitado para mim, já que os dois eram parecidíssimos, né? Bem, aí com o tempo, né, ela vira para mim e fala assim, ainda presa, né? Eu acho que eu consigo localizar a casa onde eu fui torturada. Eu fiquei espantadíssimo, né? Como assim? Isso é impossível, porque os presos eram encapuzados, onde você deve ter visto, ainda estou aqui, né? Os presos eram encapuzados, né? No caso dela, ela foi trazida para Petrópolis enrolada num cobertor dentro de uma mala de um carro. Então, a hipótese era Petrópolis, Friburgo ou Teresópolis, que ela prestou atenção. Da saída do Hospital do Exército para Serra, ela falou, é uma serra. Podia ser essas três, né? E aí ela guardou os 4 discos, como a Cristina falou, um dos torturadores atendeu o telefone, são 2 casas, né? Quem foi lá hoje, né? São 2 casas, uma a casa do proprietário e 200 metros da casa dele ficava a casa da tortura que ele cedeu para o Exército. Bem, aí ela ouviu os caras atender uma vez a extensão e falaram os 4 dígitos, o dono da casa foi lá visitá-la 2 vezes e ofereceu a ela uma barra de chocolate, e o nome deles também falaram Mário. Então ela tinha o primeiro nome Mário, ela tinha 4 dígitos, tinha a hipótese de ser Serra, mas qual Serra? Né? Essas 3 serras, né? Então era só isso que ela tinha. E um carcereiro deixou ela, ficou com pena, deixou ela pegar sol uns 5 minutos, uma única vez, nos 3 meses e meio que ela ficou aqui em Petrópolis, nua naquela casa que a gente foi hoje. E estuprada 2 vezes em torturas bárbaras. Bem, aí ela viu a fachada uma vez, e ela gravou essa fachada. Bem, aí então, como eu estou falando para vocês, eu vou ter que correr aqui, porque isso é um podcast, eu dou referência depois para quem quiser ouvir, mas isso é história para 12 horas, não dá para contar em 30 minutos. Enfim, ela então, nós acabamos, eu vim para Petrópolis, comecei por Petrópolis, olhei a lista telefônica, comecei pela lista telefônica, continuava 4 dígitos, eu peguei um catálogo telefônico aqui em Petrópolis em 76, 5 anos depois,
que ela esteve aqui. E lá estava o telefone. Aí eu olho assim, está lá escrito Mário, primeiro nome. Depois ainda consegui confirmar o CPF dele, que é o único no Brasil, então só tinha uma pessoa com aquele nome, com aquele telefone. E então a coisa, fechamos. E a Inês, tão audaciosa que ela diz, não sou eu que vou fazer essa denúncia tem que ser feita por alguma entidade da sociedade civil. Qual é essa entidade que era forte naquela época, lutando contra a ditadura? Em 79, era a OAB Nacional. Então ela convidou o presidente da OAB Nacional, que foi com mais 2 advogados lá no presídio, e ela falou que já queria fazer a denúncia. Aí eles ficaram meio assustados e falaram assim, não, você ainda está presa, então a anistia está chegando, então depois da anistia você faz a denúncia. Aí muito bem. E foi assim que foi feito. Então no dia 8 de setembro, por aí, ela tinha saído da cadeia uma semana, depois de ficar presa 8 anos e 3 meses, incluindo os 3 meses e meio que ela ficou aqui em Petrópolis, e fez a denúncia para a OAB. Aí o que aconteceu? A OAB botou na gaveta, porque era uma denúncia tão forte que a OAB ficou muito com medo. Nós estávamos num período de transição. Muita gente de esquerda, depois que saiu a denúncia, falaram que vocês querem provocar o fechamento do regime. Eu vi muita gente do Partidão, principalmente, que vieram falar, vocês são loucos, vocês estão querendo provocar um fechamento. Bem, aí a OAB ficou com aquilo desde setembro de 79. Aí foi passando o tempo. Aí vem 80. Aí, em 80, o que acontece? Um ano depois da anistia, a extrema-direita do Exército, os paramilitares, sejam os boicotes da vida, os nomes, a nomenclatura não interessa muito, resolveram reagir e jogaram bombas na Câmara dos Vereadores, que deixou cegos em 2 dedos, o tio do vereador Antônio Carlos Carvalho, que era do MR8, que já tinha sido preso, que era testemunha do Mário Alves, que era do PCBR e que é desaparecido político. Então jogaram bomba na Câmara dos Vereadores, jogaram bomba em banca de jornal e jogaram a bomba na OAB, matando a secretária do presidente da OAB, que datilografou o depoimento da Inês. O depoimento da Inês, a dona Lida Monteiro, foi ela que datilografou numa IBM elétrica, que ainda não era época de computadores, datilografou. E eu fui lá na OAB, eu ia tanto lá, porque eu ia lá quase toda semana para saber quando é que eles iam fazer a denúncia da Inês. E até entrei lá no dia da bomba, porque o pessoal lá na portaria me conhecia tanto que eu entrei lá, achando que poderia ter descoberto o depoimento dela. Mas não, a bomba foi no gabinete do presidente e o depoimento da Inês, a denúncia da Inês, estava num cofre em outro andar. Porque tudo isso foi uma operação que pouquíssimas pessoas sabiam. Pouquíssimas, era contado nos dedos. Ela era comandante, mais uma vez ela virou comandante, então era assim, 3, 4 pessoas já sabiam que a gente ia fazer essa denúncia. Bem, aí o tempo continuou passando, aí eu falei para ela, Inês, está claro que a OAB não tem coragem de fazer essa denúncia. Nós vamos ter que fazer essa denúncia sem a OAB. Mas ela não queria fazer a denúncia, a Inês sempre muito política, ela nunca quis fazer nada em nome dela. Ela dizia que ela era um personagem menor da história, que ela não tinha que aparecer. Então, ela se convenceu, porque aí já tinha se passado, acabou o ano de 80, e nada da OAB tomar decisão. Então, o que ela resolveu fazer? Ela resolveu fazer, vamos fazer a denúncia com os familiares desaparecidos políticos ligados à casa. Porque na casa passaram, eu não sei de cabeça, eu sinto muito que eu estou em Brasília, trabalhando no governo, não tive tempo de me preparar para essa conversa aqui, para dizer exatamente o número de pessoas desaparecidas que passaram pela casa. Ou que a Inês esteve pessoalmente, ou que ela ficou ouvindo as torturas. Então, ela falou, vamos chamar todos os familiares das pessoas citadas por eles, relacionados que ela tem lá, e aí nisso entrou até a Eunice Paiva. Fomos convidar a Eunice Paiva, isso nada disso é mencionado no filme nem no livro, é uma pena, porque a Eunice Paiva teve uma militância muito importante também nesse período da anistia, 78, 79, 80, em que o filme não mostra nada disso.
Então, por que o Luiz Paiva? Porque o Luiz Paiva não morreu lá. Mas os que mataram o Rubens Paiva eram os que estavam aqui em Petrópolis. E disseram para eles, foi um acidente de trabalho. Foi assim que eles definiram a morte dele, porque ele tinha um problema no abdômen, estava doente, então eles bateram muito e aí ele não resistiu. Então eles chamaram de acidente de trabalho. Então nós convidamos os familiares ligados à casa, ou que estiveram lá, e isso foi no começo de 81. Então nós convidamos, e aí a Inês foi na OAB, porque afinal de contas a OAB recebeu a denúncia, ela não ia passar por cima da OAB. E aí foi muito interessante, porque estava na OAB o presidente da OAB, que era o Seabra Fagundes, que era um sujeito de respeito, sofreu atentado à bomba, né? Tentaram matar ele, mataram a secretária dele por acidente, porque ela abriu o envelope era para ele. Então teriam matado o presidente nacional da OAB, mas acabou morrendo a dona Lida, a secretária dele. Estava ele, estava o Sérgio Bermudes, que acabou de falecer, e o Sérgio Bermudes era um advogado do Vladimir Herzog. O Sérgio Bermudes é um dos 3 advogados que entraram na Justiça Federal e que ganharam a causa que a morte do Vladimir Herzog foi responsabilidade do Estado e não foi suicídio. Bem, aí esse Sérgio Bermudes mesmo, nessa reunião, virou para a Inês e falou assim, mas o que a senhora vai fazer? A senhora vai chegar lá na casa dele, vai bater na porta e vai dizer que foi ele? Como é que a senhora sabe que é ele mesmo? Aí ela virou para ele e falou assim, eu teria que ser uma louca varrida. Isso ela falou para Sérgio Bermudes, que era um dos advogados até morrer, dos mais famosos, consagrados do Brasil. Eu teria que ser uma louca varrida para escolher entre 90 milhões de pessoas o Mário Lopes. Esse cara veio assim. Então o que a OAB fez? Ela veio apenas como agregada. Ela não veio para Petrópolis liderando a denúncia. Então ela mandou o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, que era o Nilo Batista, futuro vice-governador do Brizola. Então, a Inês voltou para Petrópolis de Mercedes-Benz do carro do Nilo Batista, que é também um dado assim, só que nem tudo é tragédia, né? A gente, como a Inês tinha bom humor, a gente também pode ter um pouco de bom humor na história dela, que ela voltou para cá de Mercedes-Benz, né? Bem, e aí nós então organizamos sigilosamente uma caravana, ninguém sabia para onde estava indo. Nós tivemos a ajuda do Henrique Lago, filho do Mário Lago, do ator, que era jornalista, que conseguiu... Isso é coisa de filme americano. Você reunir imprensa brasileira sem saber para onde vão, não existe. Então a TV Globo sair com um carro de TV sem saber para onde vai, TV Bandeirantes, os jornais todos, Estadão, Folha, JB, Rádio JB, ninguém sabia, porque a Inês não queria vazamento. Então tinha que ser mantido um sigilo absoluto. E assim foi, organizamos uma caravana, eu consegui convencer ela a trazer uns deputados federais que ela não gostava muito, ela convidou uns que eu não gostava muito, né? E aí a gente montou essa caravana e cá viemos, dia 3 de fevereiro de 81, quase 10 anos depois da prisão do meu primo, aqui em Petrópolis, trazido para Petrópolis, e ela também, porque ela foi presa em maio de 71. E assim foi. E aí, eu contei hoje, eu acho, lá no ato, quando nós conseguimos uma foto da casa, do dono da Casa da Morte. Não da Casa da Morte. O Lago, ele tirou a foto do dono da casa. Mostramos para a Inês no presídio, ela falou, não é a casa. Eu falei, não, meu Deus do céu, não é possível. Como não é a casa? Tudo estava batendo, menos isso. Não é a casa. Aí, quando a gente está subindo a caravana, ela fala, para. Paramos onde nós estávamos hoje. Ela reconheceu a casa. A fotografia era do dono da casa, que fica 300 metros para frente. E ela reconheceu aquela casa, ela viu uma vez só. E aí pronto, paramos e tal. Aí depois chegamos na casa do Lopes, a irmã dele, ele era solteiro, morava com uma irmã. A irmã achou que era uma homenagem, que ela viu televisão, jornalistas, né? Então achou que o irmão ia ser homenageado. Aí finalmente eles tiram no carrinho dele, a imprensa toda assim, isso tem Jornal Nacional, isso aí tem esses vídeos todos, é fácil de ver.
E aí a Inês chega, ele solta do carro, sem entender o que estava acontecendo, e aí então começa o diálogo dela com ele. O senhor está se lembrando de mim, não sei o quê, tal. Não sei o quê. Enfim, ele negou tudo, né? Mas nisso, o Modesto da Silveira, que era deputado federal e advogado de muitos presos políticos, já estava batendo papo com o Caseiro, e com o Caseiro ele descobriu, sim, aqui morava o Camarão. O Camarão é o torturador que estuprou a Inês 2 vezes, e está vivo até hoje, e a doutora Vanessa aqui de Petrópolis, que infelizmente não está aqui. Ela não está aqui, mas ela passou a fala dela para o nosso Tá ótimo, tá ótimo. Todas as informações que ela tem para dar o perfeito. A doutora Vanessa é espetacular, é muito corajosa, foi em frente, porque há resistência na justiça civil e mais ainda na justiça militar. Né? Bem, aí então foi aquela emoção toda de chegar, fazer esse reconhecimento e tudo, e se não bastasse isso, a Inês, 2 dias depois, invade, entre aspas, o consultório do Amilcar Lobo, vulgo doutor Carneiro no Doicode, as masmorras, né? E aí pronto, ele passou, parecia que ele viu um fantasma, né? E aí então ele admitiu, e aí estava a gravação, a irmã da Inês, a Lúcia, foi com gravador da Isto É, ela trabalhava na Isto É, então foi tudo gravado, a conversa do Lobo, e ele então admitiu que ele atendeu a Inês, e tudo lá, aqui em Petrópolis, né, 2 vezes, em missão secreta, que depois ele fez um depoimento na justiça, dizendo que ele atendeu ela 2 vezes na justiça. E aí é um ponto, eu não vou, acho que tem tempo, porque eu teria que discordar da minha querida companheira Cristina Capistrano. Mas deixa eu só acabar aqui esse ponto, se vocês me derem mais 5 minutos, eu tento falar. Tá bom. Bem, aí então a denúncia foi tão forte que até o Roberto Marinho, dono da TV Globo, foi consultado se poderia sair no Jornal Nacional ou não. Aí ele deixou, ele que autorizou, deixou, mas sem mudo e dizendo terrorista Inês Etienne Romero. Ainda tinha essa pecha de terrorista, tinha que sair assim. E aí, 2 dias depois de Petrópolis, ela vai no consultório do Amilcar Lobo, pronto. Aí já virou capa da Veja, capa da Visão, capa de tudo. O psicanalista, o torturador, aí foi um escândalo, porque ele era de uma sociedade psicanálise reconhecida, não sei o que lá. E o cara, né, foi denunciado, foi expulso, já havia algumas denúncias contra ele, mas essa foi mais contundente, que foi cara a cara, né? E aí, com isso, o que aconteceu? Nós vivemos um período perigosíssimo. A Inês estava na casa de uma irmã, em Copacabana, e irmã já falecida, infelizmente, a Geralda, e eu morava pertinho, por coincidência, num quarteirão dali. E nós íamos sair uma noite, eu já assim, achando aquele cara, eu sou um cara assim, a minha militância política é na transição, né, na abertura, então eu não tinha muitos traumas do passado, da clandestinidade. Aí nós fomos sair para algum debate, que nessa época tinha muito debate, no começo de 81, e aí tinham 2 carros parados. É uma rua que sobe em Copacabana, meio sem saída. Aí tinham 2 carros parados, 2 casais em cada carro e um homem sem camisa. A Inês vira para mim e fala assim, são eles. E dá meia volta para a gente não entrar dentro do prédio. Eu incrédulo, né? 1981, então eu incrédulo. Não, como assim? Tem até mulher. Eles usam mulher, certo? Aí voltamos para dentro. Não tinha ninguém em casa da Geralda, sorte não tinha saído. Ficamos lá olhando, apagamos todas as luzes e começamos a ligar, não tinha celular, não tinha nada disso. Começamos a ligar para parlamentares que a gente conhecia, porque a gente ia para a cidade encontrar com o senador Teotônio Vilela. O senador Teotônio Vilela foi o relator da lei de anistia, era o vice-presidente nacional do então PMDB. E aí a gente conseguiu o deputado José Eudes, que atendeu o telefone para o Milagre, e ele foi lá sozinho, com coragem, e o telefone devia estar grampeado da Geralda, porque quando a gente conseguiu falar com ele, e ele disse, estou indo para ir para pegar vocês, os 2 carros depois foram embora. Então eu chegou, pegamos um táxi e fomos até o centro encontrar com o senador Teotônio Vilela. Bem, olha, são 1000 detalhes, mil coisas para contar que não dá para contar
nesse tempo. Mas o que eu quero dizer é que a denúncia da Inês, e eu estou muito contente de ter criado esse ponto, é um diferencial com relação a todas as denúncias. Por que isso? Primeiro, porque não é na base da suposição. Segundo, a fonte não são os militares. Tudo, como a Cristina falou muito bem, nós temos que ter muito cuidado quando a fonte é só deles, é só dos militares, e nós não temos um contraponto. Nós precisamos ter um contraponto. Porque todo o trabalho que eu já estou nisso, há 46 anos nessa luta, nosso trabalho não é feito na base de suposição. Senão nós podemos correr o risco de ficar desmoralizados perante a repressão, perante a direita. Então nós temos que ter muito cuidado no que a gente diz, no que a gente faz. E no caso da Inês, foram tão contundentes, e o fato do ex-tenente Amilcar Lobo ter admitido que atendeu ela, os militares ficaram sem saída. Então o que aconteceu? Nasceu a expressão revanchismo, que está até hoje colado na gente. Tudo que vocês estão fazendo aqui é revanchismo. Mas essa expressão revanchismo nasceu em 1981, 2 semanas depois que a gente veio a Petrópolis. Os militares, os 3 ministros, que naquela época não tinha Ministério da Defesa, era ministro do Exército, ministro da Aeronáutica, ministro da Marinha. Os 3 soltaram 3 notas em períodos curtos de tempo, não negando a denúncia, que até então todas as denúncias de tortura foram negadas pelos militares. Até 81, todas as denúncias eram negadas. Não negaram, mas disseram que aquilo era revanchismo, que já havia anistia. Teve até general, o Reinaldo de Mello, de Almeida, que já estava no STM, no Superior Tribunal Militar, que disse que a Inês tinha que voltar para a cadeia, porque ela era terrorista. E na lei de anistia, crimes de sangue não foram anistiados. A Inês não foi anistiada. O Flávio, que está aqui, não foi anistiado. A Lei de Segurança Nacional é que foi diminuindo as penas, e a Inês estava condenada, a única mulher da história, não sei se vocês estão sabendo disso, a única mulher da história do Brasil condenada à prisão perpétua, porque era a pena mínima, a máxima era a pena de morte, porque a Inês teve que admitir que participou do sequestro do embaixador suíço. Por quê? Porque ameaçaram a Lúcia Romeu, irmã do Paulo, irmã dela, que levariam ela aqui para Petrópolis, se ela não admitisse. Ela estava negando, a estratégia do advogado é negar tudo. Então ela teve que admitir que participou do sequestro e assim ela foi condenada à prisão perpétua para salvar a irmã, que a irmã foi ameaçada pela mesma turminha daqui de Petrópolis. Bem, então, essas notas militares, eu fiquei apavorado, né? A Inês riu, ela deu gargalhadas. Eu falei, Inês, você enlouqueceu? 3 ministros militares fizeram uma nota contra a denúncia? Nós estamos perdidos. Quem somos nós para enfrentar 3 ministros militares? Ela caiu uma gargalhada, ela virou para mim e falou assim, agora nós estamos seguros. Porque aqueles que tentaram nos sequestrar, que a gente foi salvo pelo Eudes, iam ter que desistir, porque a coisa foi levada a nível do comando. E a Inês, é curioso você ter falado do Orlando Geisel, a Inês só foi presa, depois saiu de Petrópolis, ela ficou 3 meses se recuperando numa clínica em Belo Horizonte, cercada pelos militares, que não sabiam o que fazer, tentavam prender, mas aí tem os tios, as tias freiras, toda a família tinha, mais de 100 pessoas visitavam a Inês lá nessa clínica que ela estava, aí as freiras caíram em cima da cama dela e falaram, você tem que levar todo mundo, tem que levar a gente também. Então criou um impasse para eles muito difícil. Aí, depois de alguns meses, o advogado dela, que era muito genial, foi lá no Ministério do Exército, protocolou uma carta com este depoimento da Inês. Mas, infelizmente, o original se perdeu, ela teve que fazer de novo para 81 para a OAB. E aí o advogado falou, escreva tudo o que eles fizeram com você. Aí ela escreveu tudo que passou aqui em Petrópolis, e ele era decano da Justiça Militar, foi lá no Ministério do Exército, no Rio, chegou lá no gabinete do ministro, esse Orlando Geisel, e protocolou a carta. Ficou sentado esperando para ver o que ia acontecer. Aí começou um corre para lá, para cá, aí chegaram para ele e falaram assim, não, doutor, isso aqui que o senhor pode ir embora agora, que nada acontecerá com a sua cliente. E aí, no dia seguinte, chegou um torturador lá na clínica em Belo Horizonte, famoso, um tenente chamado Marcelo, com uma ordem de prisão
para a Inês. A família conseguiu, assim, dar uma olhada, a ordem de prisão da Inês foi assinada pelo ministro do Exército, Orlando Geisel. Então, a Inês foi presa pelo ministro do Exército. E aí, então, trouxeram ela para o Rio, ela ficou em quartéis até eu ter o julgamento dela em 72 e confirmar essa pena de perpétua para ela. E aí ela ficou os 8 anos e 3 meses na cadeia. Bem, só para terminar mesmo agora, eu só quero chamar a atenção para isso que a Cristina falou, que é a minha leve discordância dela. Os fatos que eu estou contando aqui, que está ligado à memória da Inês Etienne Romeu, da história aqui de Petrópolis, são fatos comprovados, não só pelo testemunho direto dela, como alguns militares que depois acabaram falando que sim, tiveram aqui. Já Cândido Guerra, Marival, que falou do esquartejamento, Cláudio Guerra, não, o Cândido, estou com o Cândido, o Cláudio Guerra, Marival, eu, sinceramente, eu não acredito na versão deles. Há muita contra-informação no setor militar. O próprio Amilcar Lobo, que atendeu a Inês aqui, depois ele escreveu 2 livros, depois tinha Fantasia, ele só revelou uma coisa. Ele revelou uma pessoa que virou cachorro da repressão, que era a expressão, quando eles quebravam a pessoa, psicologicamente, temos nossa velhinha aqui, que é piscina, né? A tortura não era só uma questão de você resistir, de não entregar companheiros ou companheiras. A tortura também tinha uma função de quebrar a pessoa, quebrar psicologicamente. E aí, em alguns casos, eles botavam essa pessoa para trabalhar para eles. Ou outros casos, botavam na televisão para desmoralizar. Muitos aí presos foram para a televisão dizer: estou arrependido, jovens, não façam isso, não aderiram a esse movimento. Muitos foram para a televisão, porque eles foram quebrados na tortura, no lado psicológico. Isso é uma coisa que a esquerda, na época, teve muita dificuldade para refletir. Né? A Inês teve 8 anos de cadeia para refletir muito sobre a tortura. Então ela também tem uma contribuição sobre... Mas aí já é outra discussão que eu não vou entrar agora. Eu só quero apenas deixar um pouco essa diferença para você, que o que nós estamos falando aqui é fatos comprovados, não só pela Inês, mas por alguns que participaram aqui. O Davi Capistrano foi preso em 74. Há uma forte possibilidade, há um forte indício que a casa ficou funcionando de 71 a 74, que é o período Médici, é o período Orlando Geisel, que era o chefe da toda a repressão. Né? Mas nós não temos elementos, a meu ver, na minha opinião, elementos suficientes para saber o que se passou aqui nessa casa depois da prisão da Inês. Mas até a prisão da Inês, os 14 desaparecidos políticos e mortos que passaram por aqui, esses nós temos a comprovação. E mais, para terminar, se não bastasse tudo isso, na época ela já fez o levantamento de uns 10, 12 torturadores, quando chegou na época da Comissão da Verdade, que foi 2012 a 2014, onde a Inês, em 2003, sofreu um ataque, que até hoje não sabemos a origem, onde ela teve perda de massa encefálica de 20%, foi em setembro de 2003, e é um mistério, nós não sabemos até hoje o que foi isso, mas hoje estou convencido, depois de muito tempo, que foi a repressão. Porque 1 ano antes, a Inês acertou com o advogado Fábio Conder Comparato, que é um jurista da USP, e ela falou para ele: eu quero entrar com uma ação declaratória contra a União. Aí ele falou para ela: não, mas você não vai conseguir indenização, é muito difícil. Não, eu não quero 1 centavo do governo, do Estado brasileiro. Eu quero apenas que se declare que a ação declaratória é a mesma do Herzog. Então, declarar que havia um vínculo entre a União, ela e Petrópolis. Porque na contagem dela de pena, Petrópolis foi incluído. Esse foi uma piada, porque eles também não são deuses, eles não acertam tudo, né? Os 3 meses e meio que ela passou aqui, entrou na contabilidade da contagem da prisão dela oficial, mas isso aqui nunca existiu. A Casa da Morte não faz parte da documentação do Exército, não faz parte. Eu estava na Comissão da Verdade, eu ajudei aqui para a Casa da Morte, não há nenhum documento de tudo que foi levantado sobre a Casa da Morte. O que você tem, sim, é os oficiais do gabinete, todo mundo.
o gabinete do ministro tinha 300 oficiais do DOI código no gabinete dele. Não é possível. Foi uma maneira de proteger os torturadores, foi botar todos eles alocados, lotados no gabinete do ministro. Então está essa turma de Petrópolis, outros torturadores conhecidos e tal. Então eu só acho isso, que tem que ter esse cuidado. Acho também, aí também é uma opinião minha, eu sou um cara da tradição, a minha companheira diz que eu sou vintage, né? Eu acho que mortos é uma coisa, desaparecidos políticos é outra coisa. Então, para os jovens, é importante vocês saberem. Desaparecido político é o meu primo, é o Rubens Paiva, cuja prisão foi negada e cujo corpo nós não temos presente. Já os mortos, não, foram assassinados, podem ter sido assassinados sob tortura, falsos atropelamentos, falsos suicídios, mas de alguma maneira a família recuperou o corpo. Então, o caso dos desaparecidos políticos é muito específico. E essa que é a fortaleza da nossa luta. Porque eu acho, eu estou nisso há 46 anos, que o calcanhar de Aquiles da ditadura militar são os desaparecidos políticos. E não é à toa que o filme do Walter Moreira Salles foi visto por 5 milhões de pessoas. Então, esse é um assunto espinhoso, porque eles não podem esclarecer esse caso. Eles não podem. Porque esclarecer os desaparecidos políticos, no caso do seu pai, do meu primo, é escancarar o regime deles. E isso eles não vão fazer. Eles vão resistir até o último minuto. Então serão nossos netos, bisnetos, talvez num futuro distante. Porque eles não queimaram os documentos. Os documentos estão aí. Bom, eu vou encerrar. Que eu já passei. Mas eu quero fazer uma pergunta Tá em cima bom. do que você está falando. Essa dificuldade da gente desapropriar e ter a Casa da Morte como local de memória não pode estar exatamente nessa... Não vão entregar a sua bandeira? Não tenho a menor dúvida disso. É isso que eu Não acho. tenho a menor dúvida disso. Agora, a presidente do Superior Tribunal Militar apanhou muito, porque ela pediu perdão pelo todos que sofreram. Ela está apanhando muito. Ela foi eleita por uma margem muito apertada. Ela não vai ter força, acredito eu, para tirar patente aí dos generais presos. Não acredito nisso. Vai ser uma surpresa muito grande, mas a vida é cheia de surpresas. Mas ela é minoritária, ela é uma ministra civil, ali são 10 militares. Então eu duvido que essa turminha que está presa aí com ar-condicionado, frigobar e TV, vão ter as suas patentes e perder o soldo. Isso ainda estou ver para crer. Da mesma forma, não querem entregar os símbolos, né? Não querem entregar os símbolos. A Ponte Onestino Guimarães, lá em Brasília, era Ponte Costa e Silva. Aí conseguimos virar Ponte Onestino Guimarães. Aí veio o Bolsonaro, tirou Ponte Onestino Guimarães, voltou a Ponte Costa e Silva. Agora veio Lula, então conseguimos voltar a votar. Então, essa é uma guerra de guerrilhas permanente com eles. Porque não se alterou o currículo da Academia Militar, eles ficam usando ainda as coisas da Guerra Fria. Isso eu contei para vocês com o meu primo, que eu tinha 12 anos de idade, anticomunista, eles acham até hoje, tem comunista do bar da cama, tem essas coisas. Então, não mudou a mentalidade militar, a formação militar. Então, muito obrigado pela paciência, pela atenção. Nome do seu podcast. É verdade. Olha, o meu podcast está dentro de um Spotify, de um blog, eu não sei o nome, né? Dentro do podcast é Roteirices. Chama-se Roteirices. Aí dentro do Roteirices tem um monte de roteirices, de roteiros. Roteirices. E dentro do Roteirices tem um monte de entrevistas. A minha chama-se A Casa da Morte. Então, se você entrar no site Roteirices, Spotify tem, o jornalista chama-se Carlos Alberto Júnior, o site é Roteirices, e lá dentro tem uma série de entrevistas, e a minha são divididas em 14 episódios, eu acho, 12 ou 14 episódios, 40 minutos cada, então dá para ouvir aos pouquinhos, né? Está dentro desse Roteirices. Tá bom? Aí tem os detalhes todos que eu não posso contar aqui, né? Como eu cheguei em mês, aventura, as dificuldades todas. Gente, olha só como cresce a responsabilidade de nós tratarmos essas questões, não é? Todos os seus conselhos, aí, entre aspas,
as formas que você deu, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? Vai ser importantíssimo para a gente dar andamento com essa atividade, ter esses cuidados e até te consultar muitas vezes, se você nos permitir, porque o uso do nome não pode ser com nada menos que muito rigor histórico, documental e tudo isso, né? Gente, eu sei que todo mundo quer falar e a gente vai ter esse momento, mas deixa eu dizer, a segunda parte era exatamente a parte de, nós falamos aqui das memórias e agora do estado da arte, a parte burocrática. A Vanessa não está aqui, mas a Vanessa incumbiu nosso psicanalista que viu lá o seu... Conta essa história que você viu. O Amilcar Novo, essa ainda não está na coisa dele, mas é muito importante, porque ele participou. Deu até um livro chamado Não Conte Pra Ninguém. Não Conte Pra Ninguém, que foi da Helena Besserman Viana, que era psicanalista e presidiu a história da psicanálise, brilhante, mãe do Bussunda, a Helena Besserman Viana. E ela escreveu um livro chamado, com um colaborador, chamado Não Conte Pra Ninguém, porque foi quando foi levado ao presidente da Associação Internacional, a IPA, né, o Lebovitch, e quando ele soube, ele virou para ela e disse, não conta para ninguém, isso quero, porque a questão foi complicada, porque ele não estava só se analisando terapeuticamente com o presidente, então, na ocasião da sociedade, que era o Leon Cabernet, médico, era analista dele, e a gente pode até imaginar, por sigilo profissional, não contar nada do que o Dr. Carneiro falava. Eu não sei como ele tinha estômago, mas de qualquer maneira, enfim, mas acontece que ele aceitou ele para os quadros de formação. É uma perversão louca, né? Enfim. É muita perversão. Então, só vou dizer que a Vanessa Seguese tinha aceito muito entusiasticamente a vinda aqui. Ela, como ele disse, a Vanessa Seguese é formidável, tem uma profundidade, uma decisão, uma objetividade que ajuda demais a gente. Ela não pôde, mas o Pedro Paulo está aqui para fazer a leitura desse resumo. É um resumo, mas, gente, esclarece muita coisa que a gente escuta todo o tempo do Pedro Paulo. A Casa da Morte virou um memorial. Tem gente que diz assim, eu vou lá visitar, porque agora é um centro cultural. Então, é tanta desinformação que a primeira parte de todo o trabalho a ser feito é dizer qual é o estado da arte, para que todo mundo saiba, e a partir daí você tomar suas decisões de envolvimento nessa história. Então, Pedro Paulo, por favor. Então, eu vou procurar fazer uma leitura em que vou, evidentemente, pular números de processos para não se tornar algo maçante, né? Porque é uma linguagem jurídica, não é da minha lavra. Tive que ter um esforço, inclusive tive que fazer cola para descobrir algumas siglas, o que representa, né? Então, ela encaminha, é um ofício, isso é um ofício, encaminhado ao nosso ponto de cultura, mas que para mim é um ofício carta, porque contém muita generosidade. Então ela começa assim: a sua senhoria, o senhor Pedro Paulo Azevedo, Coletivo Cultural Inês Etienne, por Memória Política e Direitos Humanos, Petrópolis, Rio de Janeiro. Então vem o primeiro processo administrativo que ela cita. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, acuso o recebimento do honroso convite para o lançamento do Ponto de Cultura Inês Etienne por Memória Política e Direitos Humanos. E lamentando não poder participar pessoalmente em razão de compromisso profissional inadiável, manifesto reconhecimento, admiração, apoio a essa importante iniciativa. Aproveito o ensejo para prestar breves esclarecimentos quanto à atuação do Ministério Público Federal em Petrópolis, relativamente ao imóvel situado na Rua Arthur Barbosa, número 50, que agora é o número, né? Atualmente conhecido como Casa da Morte. Como notório, durante a ditadura militar, funcionou no referido imóvel, ao menos até meados de 73, um centro clandestino de torturas mantido pelo Centro de Informações do Exército,
órgão que desempenhou funções de destaque na estrutura da repressão política brasileira, sendo responsável, segundo registros históricos, por grande parte de mortes e desaparecimentos de opositores do regime durante os anos de 1969 a 1975. As primeiras informações acerca do funcionamento desse local de encarceramento e torturas foram apresentadas em relato entregue ao Conselho Federal da OAB, em setembro de 79, pela vítima Inês Etienne Romeu, única presa política a sair com vida dessa casa. Nos autos número tal, que tramitou perante a 17ª Vara Federal Civil de São Paulo, tendo como ré a União e a autora Inês Etienne, o pedido foi julgado procedente para o fim de declarar a existência de relação jurídica entre Inês Etienne Romeu e União Federal, por conta dos atos ilícitos de cárcere privado e de tortura praticado por servidores militares no período compreendido entre os dias 5 de maio e 11 de agosto de 71, na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Desde 2011, o Ministério Público Federal em Petrópolis tem realizado apurações sobre os fatos ocorridos no local, tendo, de início, instaurado inquérito civil em razão de representação recebida do grupo Tortura Nunca Mais, Rio de Janeiro, relativamente a supostos sepultamentos clandestinos nos cemitérios de Petrópolis. Foi ainda instaurado um inquérito civil que vinha, durante outras apurações, acompanhando as tentativas de tombamento e desapropriação da Casa da Morte. Após as recomendações do Ministério Público Federal, o imóvel foi objeto de tombamento em âmbito municipal, conforme decreto tal, o qual posteriormente foi considerado nulo pela 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no julgamento do mandado de segurança número tal. Porém, em processo administrativo iniciado por solicitação do Ministério Público Federal, junto ao Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, foi obtido o tombamento provisório do imóvel em âmbito estadual, sendo o edital publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em junho de 23. O processo de tombamento federal, também iniciado por solicitação do Ministério Público Federal de Petrópolis, passou a ser acompanhado por meio de procedimento administrativo específico. No referido, foi expedido ofício ao IPHAN apontando que, diante da comprovada vinculação à repressão ditatorial, mostra-se inequívoca a importância do local para a história brasileira, constituindo símbolo de extrema relevância para a memória coletiva, a merecer o devido reconhecimento e tutela por meio do tombamento. Foi ressaltado ainda que o tombamento em âmbito federal destina-se também a preservar mencionado imóvel para futura utilização como espaço de memória e verdade, oportunizando o resgate e não esquecimento dos fatos históricos ocorridos durante o período da ditadura militar. O processo de tombamento pelo IPHAN continua em trâmite e estava aguardando a apresentação de informações pela Prefeitura, o que foi realizado conforme recentemente informado pela Procuradoria do município. Apesar do imóvel ter sido objeto de decreto de utilidade pública para fins de desapropriação, editado pelo município de Petrópolis em 2012, a efetiva desapropriação não chegou a se concretizar, à época, por falta de recursos para pagamento da indenização. Em 2019, o município de Petrópolis editou o decreto municipal que novamente declarou o imóvel como de utilidade pública para fins de desapropriação.
Atualmente, no processo administrativo tal, o Ministério Público Federal vem tratando de medidas para a desapropriação do imóvel e sua transformação em centro de memória, sendo que, por solicitação do Ministério Público Federal, em janeiro de 24, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania formalizou o comprometimento da pasta em envidar esforços para a captação de recursos necessários para a desapropriação do referido imóvel, o que possibilitou ao município de Petrópolis ajuizar, em janeiro de 24, o processo de desapropriação, em trâmite perante a 4ª Vara Civil da comarca. Como resultado de diversas tratativas realizadas ao longo do ano de 2024, documentados no processo administrativo, o Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania celebrou com o município de Petrópolis o termo de convênio Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, publicado no Diário Oficial em agosto de 24, isso ano passado, o que possibilitou o repasse em 4 de dezembro de 24 do valor necessário para a desapropriação do imóvel, sendo que a municipalidade realizou o depósito em juízo e requereu a emissão na posse em 20 de dezembro de 24. Deferido pelo juízo o pedido de emissão de posse em maio de 25, os proprietários do imóvel interpuseram um agravo de instrumento em 31 de julho de 25. A 9ª Câmara de Distrito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deferiu efeito suspensivo, sustando a ordem de emissão na posse, por entender necessária a prévia realização de perícia judicial, já determinada ao processo. Atualmente, o processo aguarda o depósito do valor dos honorários periciais para a realização da tal perícia. Paralelamente, nesse processo administrativo, também foram realizadas tratativas com universidade e sociedade civil, que culminou na celebração entre o mesmo Ministério e a Universidade Federal Fluminense do termo de execução descentralizado acerca da implantação do memorial no referido imóvel, tão logo obtida a posse pela municipalidade. Além daqueles já mencionados, foram instaurados na Procuradoria da República no município de Petrópolis os seguintes procedimentos referentes a diversos fatos relacionados à Casa da Morte. Processo investigativo criminal, tá? Inquérito civil, número tal, por desaparecimento forçado da vítima Paulo de Tarso Celestino da Silva. Processo investigatório criminal por desaparecimento de livros do Instituto Médico Legal de Petrópolis. Aqui, novamente, eu esqueço, o PA é o que mesmo? Processo administrativo. Processo administrativo remanescente a ossos localizados no IML de Petrópolis. E também outro com relação à origem até o momento dos seguintes processos judiciais, quer dizer, que ainda estão sendo imputados: ação penal e ação civil pública, por cumprimento de sentença, ainda em trâmite. Muito bem, quanto aos fatos ocorridos do imóvel conhecido como Casa da Morte, está em trâmite ainda a ação penal, número tal, ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do então carcereiro do local, pelos crimes de sequestro, é o tal do camarão, né? E estupro praticados contra a vítima Inês Etienne Romeu. Para fins de consulta e esclarecimentos de eventuais dúvidas, encaminho a Vossa Senhoria cópia dos seguintes documentos. Ela disse que eu poderia poupar os senhores dessa leitura desses documentos que estão anexados e passo para o final das palavras da doutora Vanessa. Na oportunidade, registro que o Ministério Público Federal permanece à disposição
para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários sobre as apurações relacionadas ao referido imóvel. Por fim, saudando a todos os presentes, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração e desejando pleno sucesso ao evento, para mim já é, expresso votos de que o ponto de cultura se estabeleça como um fértil e democrático espaço de reflexão e diálogo, contribuindo para o fortalecimento da luta pelos direitos humanos em Petrópolis. Vanessa Ceres. Desculpe a leitura rápida, mas eu acho que a gente precisava... Então, gente, vocês veem, está disponível isso, a gente tem digital, pode passar para todo mundo, porque o que a gente quer de fato com esse evento? Que as pessoas entendam o que acontece, o que aconteceu, por que é que a Casa da Morte nunca está aberta, nunca, sabe? Apropria, desapropria, está apropriado? Não. Venceu, o decreto venceu. Tem aí todo o grupo da UF que está trabalhando, né, com a parte de capacitação, de formação, mas ainda o proprietário está lá dentro, como vocês viram hoje. Então não existe essa coisa de ter um memorial pronto, preparado para visitação. Há muita luta pela frente. E eu vou dizer, a luta tem que ser essa, de pressão. Porque se a gente for esperar todas essas firulas jurídicas que nunca se acabam, eles esperam vencer o decreto, como já venceram outros dois, né? O dinheiro é devolvido para não sei aonde e tudo começa do zero outra vez. Então, essa é a ideia. Agora, eu quero consultar vocês pelo seguinte, está todo mundo cansado.